Fala pessoal, estamos aqui no nosso sétimo episódio da nossa terceira temporada do podcast Osteopatia Científica. Estou aqui com o Léo Diniz e com a Ana Paula Ferreira. Boa noite, Ana. Boa noite, Léo. Tudo bom com vocês? Boa noite, tudo bem? Do Rio de Janeiro, tá tudo ótimo aqui. Diretamente de Terras Cariocas. E você, Léo, tá onde? Ok, na capital. Boa noite, gente. Um prazer receber a primeira-dama da osteopatia, Verdade, verdade, nossa presidente, a verdade. pessoa mais conhecida na osteopatia do Brasil, no mundo afora. É, É, já talvez até mais no mundo afora do que no Brasil, como eles falam. mas a Ana, para quem não conhece, é uma referência. Ana, primeiro, só quero te pedir uma coisa. Qual que é o seu Instagram para o pessoal poder te seguir? Meu Instagram é osteopata Ana Paula Ferreira. Certo, pessoal? Então sigam a Ana, tá? Que vale muito a pena, tá bom? Tem muita coisa interessante lá. Ela não posta com muita frequência, mas a Mas estou gente aprendendo, estou aprendendo. devagarinho a gente pode ir lá dar algumas sugestões, porque ela tem muito conhecimento para poder compartilhar. Vocês vão ver aqui nesse episódio quanto conhecimento vai ter aqui. Ana, obrigado da sua gentileza de poder participar com a gente aqui, né? A gente está gravando esse episódio à noite, mas as pessoas assistem a gente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no carro, no banheiro, em qualquer lugar. Então, obrigado por estar compartilhando com a gente esse momento aqui, viu? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? E vocês sabem que meu marido diz que a coisa que eu mais gosto na vida é a osteopatia. E aí eu falo, não, não é bem assim, mas na verdade é. Então, qualquer coisa que seja relacionada com a osteopatia, meu olho fica brilhando e eu falo, vamos lá, tô dentro, tô dentro. Então, é um prazer estar aqui com vocês nesse Então, momento. peraí, já que você falou, não é todo mundo que sabe. Quem que é o seu marido mesmo? É, Bom, até agora, até a hora que eu saí de casa, é o Dan Wiederwasser. Ah, eu não sei se o pessoal conhece. A gente tem um episódio com ele na primeira temporada, Léo? na primeira temporada, Na, no final da primeira temporada. isso, na primeira temporada fizemos um episódio com ele. Tá? Eu jurava que ele era casado com o Palmiro. Ah, não, 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 Não não. O é? Palmeiras veio antes de mim, com certeza. Ah, tá. Mas eu jurava que era esse o status do Dan, mas tudo bem. Então descobrimos que a Ana é a esposa do Dan, tá? E Ana, conta um pouco pra gente como é que a osteopatia entrou na sua vida. Bom, então, é, Já que eu brilha, né? Conta pra gente quando que brilhou a primeira vez. vou contar a história, um pouquinho da minha história. Na verdade, assim, eu tenho uma graduação de fisioterapia e quando eu estava estudando ainda fisioterapia, eu fazia um estágio na clínica onde, com Palmiro. E nessa clínica que eu fazia estágio, tinha um grupo de estudo da primeira turma de osteopatia no Brasil, que foi a do Palmiro do Dan, em 1986. Então, era Felipe Paius, Dan, o Palmiro e as pessoas da primeira turma. Então, eu acabava lá o atendimento 8 horas da noite e eles tinham esse grupo. E eu era muito curiosa e ficava, ai, será que eu posso dar uma olhadinha? Será que eu posso dar uma olhadinha? E eles, não, pode, pode sim. E eu comecei a olhar aquilo lá e falei, cara, eles estão falando uma língua que eu não conheço. E aí eu fiquei tão apaixonada por aquilo ali, falei, cara, esse negócio eu não conheço, é um desafio, eu quero fazer essa formação. Então eu comecei a estudar osteopatia antes de me formar ainda na graduação de fisioterapia. E aí foi uma paixão assim, à primeira vista, né? Porque eu já tinha feito muitas coisas, né, ao longo da formação mesmo, então já tinha começado o RPG, já tinha feito todos os cursos que a gente podia fazer antes de formar. No último ano eu fui fazendo, fiz formação de neuro. E aí, quando eu descobri, eu fiquei muito apaixonada e falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer para mim. Então, aí a partir dali, eu fui fazer a formação. E como aqui no Brasil, né, ainda não tinha uma formação de osteopatia estabelecida, eu levei somente 11 anos para colecionar a minha carga horária e poder fazer o meu DO em 2002. Então, é osteopatia, Olha, é resistência, é persistência. Assim foi a minha história com a osteopatia. Entendi. E aí,
Ah, pode falar. E aí, né, eu me formei lá no IBO. Assim que eu me formei, me chamaram para começar a dar aula também. Aí eu comecei a dar aula. Falei muito sobre técnica de Jones, strain, counter strain. Aí nisso eu viajei para fazer mais formações. E aí, daí em diante, foi só osteopatia, osteopatia, osteopatia. E me fala uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui que é muito importante para a gente. Quando você teve a primeira aula das disfunções do sacro, você entendeu ou não? Tranquilo. Então, Ah, vai. vou dizer, parecia muito estranho, né? Mas o Bernard, ele tinha um maço de cigarro, que eu até falo, gente, nem combina osteopatia com cigarro, mas ele tinha um maço de cigarro, porque naquela época não, né, não tinha, só tinha transparência. Gente, não tinha nem slide. Então, era umas transparências e um maço de cigarro onde ele ia explicando, e aí com as explicações eram bem boas. Aí eu consegui entender, né? E aí, se você me pergunta assim, mas você se arrepende de ter aprendido isso? Eu vou te falar, não, não me arrependo, não. Acho que me ajudou muito na manualidade de tentar achar as coisas. Agora, a gente vai falar depois sobre as nossas críticas, né? Ah, ó, não, é verdade. A minha outra pergunta era exatamente essa. Então, assim, porque tem muita coisa que a gente aprende. A gente fez um episódio com o Pierre Lermite, que ele fala Uhum, de patologias osteopáticas, né? E a gente falou de alguns dos mitos da osteopatia. E, assim, a gente é um pouco adepto de precisamos aprender a ciência, mas a gente não pode esquecer da história e da filosofia. com Então, tem certeza. algumas coisas que a gente precisa entender e compreender, e não é por isso que a gente vai ficar procurando 13 torções de sacro no nosso paciente no consultório. Então, mas eu costumo dizer o seguinte, Léo, nós somos o resultado de tudo que a gente viveu, Exato. né? Isso. Então, ao invés de eu negar tudo e falar, puxa vida, nada disso é verdade, tudo isso não serve para nada, eu prefiro pensar de outra maneira. Eu falei, olha, hoje agora eu estou num estado que eu posso olhar criticamente as coisas e tirar o que foi de bom. Eu não tenho dúvida que fazer vários testes e várias abordagens manuais, tentando entender, me fez muito mais perceber coisas do que se eu não tivesse feito. Então, eu tô ok com isso. Eu acho que é isso. Anos fazendo alguma coisa que me ajudou. Tudo que eu fiz da história me ajudou, com certeza. E vamos, deixa eu te fazer agora a nossa primeira pergunta, que é uma pergunta importante do nosso episódio aqui, que é o nosso momento nostalgia. Então a gente quer saber o seguinte, primeira coisa, deixa eu perguntar, você nasceu no Rio mesmo, né? Não, essa é outra história. Digo que eu sou carioca, 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 mas eu fui prematura e eu nasci em Belo Horizonte. Minha mãe estava lá e eu nasci antes dela voltar, porque teve uma perda de uma prima na família e ela foi ficando e eu nasci antes de tempo lá, com 8 meses. E aí eu nasci em Belo Horizonte, então eu sou mineira. Ninguém sabe disso, hein? Entendi, temos aqui em primeira mão, então tá bom. Aí já temos uma revelação. Agora a gente quer saber do nosso momento nostalgia. Então, mas a infância toda foi no Rio. Oi, não, eu vim para cá com meses. Ah, Tudo foi então no Rio. tá. Então, o que que você lembra no nosso momento nostalgia que você lembra do seu passado? Pode ser um passado recente, pode ser da sua infância, que você acha que não deveria ter acabado e que hoje você sente aquela saudade, aquela nostalgia gostosa disso aí. O que que é? Uma comida, uma brincadeira? Eu vou te falar uma coisa, mas eu acho que vocês nem vão conhecer, porque só quem é contemporâneo, quem é da minha idade, que vai saber. O que não deveria nunca ter acabado é bala frumelo. Não sei se vocês comeram isso, mas eu comia isso voltando da escola. Bala frumelo, maravilhoso. Então, assim, para mim isso não podia ter acabado. Galera, coloca aqui nos comentários quem que tá assistindo esse episódio. Quem lembra da bala Frumela? Era tipo um caramelo, né? Colorido. Não, não era colorido, não, era rosinha, que vinha num pacotinho, acho que eram 5 balas que vinham quadradinhas, Que arrancava a embrulhadas. obturação, né? Era muito boa. Era essa mesmo. Eu, Eu comprava eu isso acho que na isso não chegou escola. aqui em Brasília. Ah, então, tá Não, vendo? eu acho que isso não é do seu tempo, Léo, desculpa, mas Mas isso é que aí eu não. acho que isso não chegou aqui em Brasília, porque não conheço ninguém assim da sua geração que tenha falado de bala frumelo, entendeu? Vamos Eu ver, vamos lembro. ver.
Eu Você lembro, lembra? eu lembro. Eu lembro. Sabe onde Ela eu comprava isso? Eu comprava num carrinho de doce na porta da escola. Eu saía da escola, tinha, sabe aquele, não sei se tinha aí no Rio, mas na porta da minha escola tinha um carinha que tinha um carrinho de vidro que tinha os doces dentro. Aí ele Uhum. vendia várias coisas. Ele vendia, sabe o quê? Aquela bananinha em forma de triângulo que vinha com um coisinho. Aquela, lembra? Aqueles doces de batata, de abóbora e de batata roxa. É essa mesmo. Aqui já tem uma imagem aqui nos bastidores da bala Frumela, é essa mesmo. Só que agora ela modernizou. Na época, agora ela vem no pacote. Era de framboesa. E era uma bala de framboesa, né? E aí eu lembro que eu comprava essa bala. E tinha também a outra bala clássica dessa época, que era a Sete Belo. Então, mas Sete Belo veio bem depois. E A Sete depois, Belo tem até hoje, a Sete Belo. a Sete Sete Belo Belo, voltou, né? Ela acabou e voltou. ela é muito boa, mas a lembrança é do Flumelo. Frumelo, Frumelo, da infância. Da infância, é isso mesmo. É isso mesmo. E me fala uma coisa, qual que é a comida da infância que você lembra? Acho que é aquela comida do dia a dia, que era assim, arroz, feijão e carne moída, um bifinho. É essa comida. A gente já teve convidado que falou que era pão com ovo depois do Fantástico. Quando passava os Não. Trapalhões, aí a mãe dela fazia pão com ovo. Então, assim, tem muita nostalgia em tudo isso, né? E aí, e uma coisa que é interessante, que a gente sempre fala que, por exemplo, lembra da primeira vez que você foi buscar um artigo científico? Nossa Senhora! Não, eu lembro. Sabe por quê? Ah, Porque a primeira vez que eu fui buscar artigo científico, eu tenho essa lembrança muito clara. A gente tinha que ir lá no fundão, na biblioteca ou na UERJ e pedir para a bibliotecária com uma lista escrita à mão, porque não era nem computador, tá? E tinha que pagar para ter os artigos e levava, às vezes, um mês para chegar o artigo. pelo E, correio. e além disso, eu ainda me lembro bem, eu andando com uma pastinha e com um dicionário. Eu andava com um dicionário comigo o tempo todo, porque tinha coisas que eu não sabia, e não tinha Google Tradutor, não tinha aplicativo de nada, então era na mão. Então, sou desse tempo aí. Não, isso aí aqui eu não pagava porque eu pegava direto na biblioteca do Ministério da Saúde, né? E às vezes na biblioteca do Sara, quando eu conseguia entrar na biblioteca do Sara, porque não era fácil entrar lá, não, né? Mas a gente fala, né? Tem gente que nem acredita, mas ó, e houve um tempo em que não existia internet. É, Eu sou desse tempo, não tinha nem telefone celular, Não gente. tinha internet nem celular. O A povo gente cagava no usava banheiro, o povo como é que cagava no chamava banheiro aquele negócio? lendo shampoo, lendo vidrinho de shampoo, olhando para azulejo. Não era com o celular na mão, não. A coisa era analógica. a gente é da época que a gente conhecia todos os componentes do vidro de shampoo. Hoje ninguém mais sabe o que tem lá. Sabia todos os componentes, shampoo, da pasta de dente, contava a cerda da escova de dente, entendeu? Exato, era outro nível. Hoje em dia ninguém mais sabe essas coisas. Não, um dia diferente. É. Ô, Ana, me fala uma coisa, uma outra pergunta que eu queria te fazer. Me fala um pouco como é que foi o trabalho que você fez na OIA, se você está lá ainda. E para quem não Então, é a posso Mas, falar. Isso eu mas falo com espera uma... aí, peraí. International Alliance, né? Antes explica assim para o pessoal o que que é a OIA. Isso. Vou explicar, vou explicar. A OIA é a Osteopathic International Alliance, é uma organização de organizações que representa a profissão osteopática no mundo. Então, por exemplo, o representante para a osteopatia, para a Organização Mundial de Saúde, é a OIA. Então, ela não é uma organização de membros, pessoas físicas, é uma organização de organizações. Então, assim, tem três categorias de membros, tem os membros que são os full, né, os membros completos, os plenos, que são todas as organizações representativas da profissão de países regulamentados. Aí tem os membros associados, que são organizações de países que estão lutando pela regulamentação da profissão, e as escolas, né, ou as instituições ou de pesquisa. Então, hoje são, se eu não me engano, 76 organizações ao redor do mundo, né? E eu não estou mais na diretoria, eu saí da diretoria no ano passado, em outubro do ano passado, mas eu fiz parte dessa diretoria por 10 anos.
né? Eu completei 10 anos lá. E assim, e por que que eu fui parar nessa diretoria, né? Que eu acho que é importante a gente comentar, né? O que que me fez conhecer isso, porque eu não tinha a menor ideia. Eu estava fazendo um curso e aí tinha um professor que falou: Ah, você sabia, falando do registro, do processo de regulamentação, da tentativa, né? Porque eu fui presidente do registro muitos anos. Ele falou: Olha, tem essa organização, vocês têm que ir lá saber como é que é, eles vão guiar. Então, eu fui a primeira vez, que foi em 2010, que é a primeira vez que eu fui lá, mas a minha ida para lá foi assim: vou buscar apoio para o Brasil. Quero saber o que acontece no mundo. A nossa formação é boa, não é boa? Será que a gente faz exatamente o que é, ou a gente só recebe uma informação de um lado? Então, isso que me aproximou. Aí eu comecei a ir mais frequentemente. E e aí eles me indicaram para fazer parte dessa diretoria. Tem lá um processo de... E eu fico muito feliz porque eu não fui indicada pelo Brasil, eu fui indicada pelo General Osteopathic Council, que é o Conselho Osteopático do Reino Unido. E aí eu fui eleita, depois eu fui indicada novamente para o segundo turno, né, para o segundo mandato, e aí fiquei lá também, e aí eles me indicaram para a presidência. Então, eu trabalhei esse tempo todo lá. Foi muito legal, mas foi muito desafiador, né? Porque a primeira pessoa da América do Sul, primeira mulher a ser, né, de fora. Então, assim, mas foi muito rico. Acho que foi rico para mim, pessoalmente, e acho que foi muito bom para levar o Brasil para esse lugar. Olha, no Brasil tem formações sérias, no Brasil nós somos comprometidos, então acho que foi um ganho assim para todo mundo. E o que que você acha que trouxe para a gente, para a osteopatia no Brasil em termos práticos, essa parte da OIA, da formação, que também Então, ajudou na consolidação do registro, que hoje tem bastante membro. O que que teve de positivo no dia a dia, de resultado prático? eu acho que a primeira coisa é que a gente ficou sabendo de como eram os processos regulatórios em todos os países. A gente teve mais informação sobre o documento da Organização Mundial de Saúde, os benchmarks e como eles foram desenvolvidos, e com isso também deu acesso para a gente para o documento europeu. Então, eu acho que isso também ajudou, né? A trazer mais, olha, como é que funciona a osteopatia no mundo? Como é que é a osteopatia na Austrália? Gente, é uma profissão desde 78. Como é que é a profissão no Reino Unido? Então, eu acho que ter ido para lá também eu trouxe muitas informações que foram importantes para o registro e para as escolas, porque eu tive reunião com várias escolas aqui no Brasil e nessa tentativa, então acho que foi bom para todo mundo. Agora, no dia a dia, eu acho que a gente teve vários ganhos com isso, né? Por exemplo, eu posso falar aqui, já que a gente pode falar tudo, né? A gente teve a classificação na introdução do osteopata na classificação brasileira de ocupações, foi 2013, depois de uma batalha muito grande, tá? Para vocês terem ideia, eu fiquei de 2013 até 2023, 10 anos, batalhando para ter um alvará de osteopata. E consegui o meu primeiro alvará aqui no Rio de Janeiro em 2023. Foram 10 anos. Até o pipoqueiro consegue ter o alvará no dia seguinte. Mas a gente levou 10 anos. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando. Hoje em dia já tem muito mais pessoas entendendo o que é osteopatia, que a osteopatia não é uma técnica, que não é alguma coisa que você faz um plus, entendeu? Acho que ficou claro para todo mundo que as formações elas são abertas para profissionais da saúde. Então, aqui no Brasil, quando se foi feito o ACBO, o inventário, né? Eram o quê? Médicos e fisioterapeutas na sua grande maioria, mas existe no Brasil médico com formação em osteopatia, e também isso ficou mais claro do processo, né? Então, cada país vai sendo de uma maneira, mas assim, existe uma regulamentação para isso, isso tudo está descrito. A formação que a gente faz aqui no Brasil, ela está descrita, a gente não está errado. É a formação para profissionais da área da saúde. Então, eu acho que trouxe muita informação. E também em relação com como lidar com o paciente, a segurança, o consentimento, acho que várias coisas que a gente debate a nível mundial de diretrizes, acho que isso tudo a gente conseguiu trazer também, né? Uma aulinha aqui, uma conversa ali, eu acho que a gente andou bastante para frente. E fala pra gente um pouquinho da realidade da osteopatia no mundo, então, como é que é um pouco.
Por exemplo, na Europa, na maior parte dos países, é uma profissão independente, né? Então, e assim, já são vários países, né? Se não me engano, são 13 países da Europa que estão regulamentados. A última regulamentação foi da Noruega. Como profissão. Oi, como profissão. Todos eles são como profissão. Portugal como profissão, Noruega, Dinamarca, a Itália está finalizando o processo de regulamentação, a Finlândia. Então, são vários países que já têm a profissão regulamentada e outros países que estão sendo apoiados nesse processo de regulamentação. Então, existe essa organização que chama Osteopathy Europe, que junta todas as organizações da Europa. E o mote dessa organização é defender a osteopatia como profissão e ajudar os países a conseguirem a regulamentação baseada num precedente, né? Por exemplo, a Dinamarca regulamentou em 2018, logo em seguida veio a Noruega. E assim vai, e um vai levando o outro, né? Portugal, gente, Portugal é regulamentado desde 2013 Tá. e como profissional como profissão da saúde, né? E sempre com aquele mesmo discurso que a gente fala, gente, você pode ter quantas profissões da saúde você quiser, desde que você seja capacitado para todas elas. O que você faz é seu problema, não é nosso, né? Sim. Mas eu sempre faço a pergunta também, se eu quiser um advogado, eu vou procurar um advogado que é advogado de manhã, de tarde, de noite, eu vou procurar um advogado que de manhã ele é advogado, de tarde ele é dentista e de noite ele é cantor. Aí é com vocês. Me fala uma coisa, e qual que é a situação agora no Brasil? Como é que a gente está no Brasil hoje? Então, Leonardo, no Brasil hoje tem um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados para regulamentar a profissão osteopata, tá? A gente tem muita resistência, porque, claro que tem essa questão da especialidade né, da fisioterapia, mas também, eu não sei se todo mundo sabe, a osteopatia também virou uma especialidade do biomédico e também da enfermagem que botou dentro. Então, assim, não é só a fisioterapia. E o problema é que quando cada profissão vai colocando como especialidade, a coisa vai se perdendo, porque cada um tem uma formação diferente e estabelece o que quer, né? Então, esse projeto está tramitando. Tem resistência, sim, porque financeiramente, às vezes, para as escolas é melhor não ser regulamentado, né? Então, tem essa questão aí. E também porque acho que as pessoas também são um pouco mal informadas. Elas acham que se regulamentar a profissão, não pode mais existir uma escola. Claro que pode, porque uma escola pode continuar formando profissionais da área da saúde. Isso está descrito nos benchmarks. A gente tem dois tipos de formação do osteopata. Ou você entra numa faculdade para fazer uma graduação de osteopatia, ou você usa os seus créditos como profissional da saúde e vai se capacitar para se tornar osteopata. Então, assim, tem uma certa confusão, é que as pessoas não entendem bem. Então, o objetivo não é brigar com a fisioterapia, não é brigar com os fisioterapeutas. Eu vim da fisioterapia, graças a Deus que eu fiz fisioterapia, que eu posso ser osteopata, né? Porque eu precisava de uma profissão da área da saúde. Mas tem muita resistência, mas está tramitando lá e a diretoria do registro trabalha firme e com apoio, né? Tem apoio da OIA, tem apoio da Osteopathy Europe para essa questão. Está parado na comissão ainda, na Câmara dos Deputados, o projeto. Vai passar na comissão agora. Eu até recebi alguma coisa que vai mudar o relator, mas a gente não sabe exatamente. Eu não estou mais dentro da diretoria do registro, né? Então não sei todos os detalhes, mas o processo ainda continua tramitando. E seria muito bom que os osteopatas apoiassem isso. E aí eu falo novamente, se a osteopatia virar uma profissão no Brasil, não tem problema que vocês tenham outra profissão da área de saúde. Ninguém vai tirar isso de vocês, né? Então isso tem que ficar bem claro. E me Uma fala maneira de apoiar é entrar para o registro, né, Ana? é isso que eu ia Então, perguntar. Qual que é a melhor forma da gente apoiar? Então, a melhor forma de apoiar é se registrar. Só que aí a questão é o seguinte, Leonardos, né? Só pode entrar no registro quem tem formação completa. Formação completa é diploma em osteopatia, DO. Então, se a pessoa não tem a formação completa, ela não pode fazer parte do registro. Como não tem regulamentação, qualquer pessoa pode dizer que é osteopata. Até minha manicure pode abrir uma sala aqui do meu lado e falar, eu sou osteopata.
porque não tem regulamentação. Então, assim, a melhor forma é todos os osteopatas que têm formação completa de se filiar ao registro e a gente vai fazer um número maior de pessoas que querem É ser osteopata importante e trabalhar com isso. enfatizar que quem está no registro tem essa questão de ter a formação verificada, né, que fez a formação completa, e outra, o registro é uma instituição apoiada por uma organização internacional de organizações de osteopatia, ou seja, ele só faz parte disso porque atende uma série de normas de qualidade, de formação, que são requisitos para profissionais de outros países, né? E aí o que que acontece? Se você faz parte do registro, tem um diploma de osteopatia, é muito mais fácil para você sair daqui e tentar validar seu diploma num outro país porque você tem, inclusive, o seu registro junto ao RBRO, que é reconhecido lá fora pela Aliança Internacional, né? Então, isso é Então, uma maneira também de fortalecer. isso é bem importante porque, por exemplo, tem alguns países, toda vez que vai um brasileiro dizendo que é osteopata, os órgãos de osteopatia, eles reconhecem o registro como o órgão que junta os osteopatas. Então, a gente vai receber, o registro recebe, olha, eu recebi uma aplicação ou uma inscrição de um profissional que se diz osteopata no Brasil. Eu quero saber, quero saber sobre essa pessoa. Então, é formada, não é formada? Então, a gente tem vários profissionais que se formaram aqui, estão trabalhando em Portugal, tem na Inglaterra, na Escócia, e eles estão trabalhando lá com isso. Agora, se a pessoa é fisioterapeuta, fez uma formação em osteopatia, não tem a formação completa, vai para a Austrália, a primeira coisa que o conselho australiano lá vai perguntar assim, mas você não é osteopata, você não tem formação completa? Não, aqui você vai se registrar lá na fisioterapia, porque na osteopatia você não vai poder. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem esse peso. Agora, tem pessoas que são comprometidas, outras dizem, eu não vou sair daqui não, não sou nem aí para isso, deixa para lá. É assim, né? É, Eu acho legal que tem um ortopedista aqui em Brasília, que ele encaminha, e no encaminhamento dele, ele põe embaixo no rodapé assim, procure profissionais osteopatas no Registro Brasileiro dos Osteopatas, pois é a instituição responsável pela regulamentação da qualidade do profissional. É bacana isso, quando um médico bota isso no encaminhamento dele, né? Com certeza, é isso. É porque a gente sabe que tem vários fisioterapeutas que podem ter feito alguma formação em osteopatia, eles podem até ser ótimos, né? Mas a gente sabe que também tem outras formações que a pessoa faz 700 horas e tá tudo certo, mas não tá tudo certo. Internacionalmente não tá tudo certo. Então tem essa questão. Mas estamos avançando. Então vamos continuar com isso. não, E é bom a gente esclarecer, porque assim, eu acho que nesse campo tem muita desinformação, né? Tem muita, por isso que é bom assim, qual que é a fonte adequada de informação para buscar, quais são as pessoas para fazer isso, entendeu? É importante passar a informação correta para a gente realmente poder acompanhar, e aí quem tiver interesse, e assim, é aquela história, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é o preço de você não se envolver com a política é ser governado pelo que tem. uhum, é exatamente isso. Então, assim, você não quer se envolver? Tá tudo bem. Então não reclama do que vai vir. É isso, é isso. E uma coisa, né, Leonardo, que a gente por muito tempo foi um pouco acusado, assim, não, o registro é só de uma escola. Não tem nada disso. O registro tem osteopatas de várias escolas, tanto brasileiras quanto escolas internacionais. Então, é um órgão completamente separado de escola. O que acontece é que maior parte das pessoas que se formam no IBO vão para o registro, porque eles querem, porque eles acreditam, porque tem uma identidade, eles vão. Agora, hora nenhuma, isso é vedado para as outras pessoas. Tem um diploma, vai poder entrar. Não tem o diploma, não vai poder entrar. Agora, claro que conta como é que esse diploma foi obtido. Foi uma pessoa que fez um curso lá de pouquinhas horas e fizeram um diploma bonitão lá, não vai poder, né? Tem um critério, né? Então Mas aquele curso de 360 horas de osteopatia não vai funcionar. não vai funcionar. Ah, então, Para isso, não vai funcionar.
Então vamos tirar o link daqui, Léo, que acho que o pessoal não vai poder fazer. É, não vai funcionar. E aí vai ser assim, sabe aquele paciente que chega para você e fala assim: ai, você é a quarta osteopata que eu estou indo. Assim, tal. Mas me conte aí a sua história. Aí você começa a conversar, colher a história, examina, trata, dá conselhos e tal. E a pessoa fala: ah, eu nunca fui tratada assim. Ué, mas a senhora não tinha ido a quatro osteopatas? Eu não sou a quarta, não foi em três? É, é É isso. complicado. Se eu não me engano, eu fiz parte do registro, acho que 2016, 2017, eu fazia parte do grupo que fazia essa avaliação do currículo para recomendar ou não a inscrição no registro, né? E a gente viu umas coisas assim que, poxa, como é que pode, né? A pessoa, como é que ela vai entrar, como é que ela vai ser uma profissão com essa formação? Não tem como, né? Infelizmente, a gente vive num país que tudo acaba banalizado, né? O cara faz um curso, hoje, amanhã, ele está oferecendo o curso por metade do preço, metade da carga horária, mas o cara é um ótimo vendedor das redes sociais. Ele acaba vendendo muito uma porcaria, né? Como a gente publicou hoje, inclusive, né, Léo? Exato. Hoje eu não vi a porcaria de vocês, vou ver depois então. A gente sempre faz algumas publicações no Instagram da Osteopatia Científica, no sentido de alertar de algumas coisas, sabe? Tipo, de algumas coisas que são comuns na prática, né? De falar, olha, sua dor cervical não é por causa do celular, não sei o que, sabe? Informações básicas, né? Para tentar chegar em mais pessoas. E sempre aparece algum louco e começa, não! Mas eu tenho dor no pescoço porque eu uso o celular. Então, não, É duro até conseguir desfazer essa crença toda, tá? e isso a gente vai, né? Tem tanto trabalho publicado sobre isso, mas assim, a verdade é que não é a maioria dos profissionais que consome ciência. A gente sabe disso. Não é a maioria, E muitos né? que consomem uma ciência ruim. Ou vamos pegar lá um resuminho de alguém que falou, eu ouvi dizer, né? Então, assim, pega o resultado de um estudo e coloca, extrapola isso para todas as situações, fala assim, peraí, mas isso aqui não foi publicado ainda não, é só para loubar. Ninguém falou disso a cervical. O que que você está dizendo que isso aí é assim? Exato. E a Então, gente enfrenta muito mito, né, Ana? Tem muito mito aí que tá perdurando, né? Acho que foi essa semana a gente publicou uma postagem de um trabalho do cara que ele botou, ele fez uma avaliação de que uma intervenção nos isquiotibiais aumentava a amplitude de abertura da boca. e aí ele comparou com o quê? É, não comprou com nada. Ele falou assim, ó, eu vou medir aqui a boca, vou fazer uma intervenção aqui, vou ver se aumentou. E aí ele meteu uma inscrição lá no negócio dizendo que não, olha, mexer no isquio é muito bom porque a via neural reflexa da parada do parangolé aumenta a abertura da boca. E Então, é aí, complicado, né? Porque a pessoa não tem noção básica de ciência, porque se tivesse, não ia nem propor um estudo desse, né? aí é o paciente que chega no consultório igual aconteceu, né? Ó, o meu côndilo direito está para frente e aí, quando ele foi para frente, meu líquido esquerdo foi para trás, entendeu? Para compensar. Alguém falou isso Então, para ela, né? Não foi da e cabeça dela isso. isso eu acho que é um problemaço, porque eu até falei disso já em outro evento, que é o seguinte: o quanto os osteopatas que estão vivendo lá no passado, eles catastrofizam os seus pacientes, porque a pessoa fica com a falsa impressão de que se ela não for no osteopata que vai tratar aquilo lá que está fora do lugar, sei lá qual é esse termo que eles usam, a pessoa não é autossuficiente para melhorar de outra maneira, entendeu? É só dessa maneira. Aí eu falo, poxa, gente, é complicado, né? Porque já pensou, então, se não tiver osteopata no mundo, quando não existia, antes de existir, as pessoas todas morriam, né? Lascou, Então, né? claro que a gente pode ajudar, mas menos, né? Vamos. Então, eu, Então, eu brinco muito que eu falo que a osteopatia passa por uma coisa durante o curso, e eu não sei qual é a hora que vira essa chave, que chama Síndrome de Deus. Chega uma hora que a gente começa a ter uma quantidade de informação que a gente fala assim: meu, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu bombear o fígado, eu vou melhorar o triglicérides.
Se eu tratar o estômago, eu vou melhorar a gastrite. Se eu fizer não sei o quê, e aí você fala, ô amigo, o triglicérides é uma via metabólica. Bombear o fígado, não bombear o fígado, dificilmente você vai conseguir interferir se o cara tá comendo errado, tá fazendo, tem um monte de hábito errado, gordura é parte, não vai dar. Tem muita coisa que vai causar isso. Só que o que acontece? Eu acho que existe um erro do que a gente comentou aqui, que é a falta de conhecimento científico para discernir, porque eu acho que todos nós, dentro de uma sala de aula, já escutamos algum absurdo desse de algum professor, porque tem muita história dos professores mais antigos que não traziam tanta ciência para as aulas. Eu tive professor que falava coisa que eu falava assim: Meu Deus do céu, eu tô com vergonha agora. Eu falava, não pode ser isso real. Teve um professor que uma vez foi avaliar um paciente em sala de aula que começou a fazer ele começou a avaliar pelo balanço corporal. Aí ele começou a avaliar pelo balanço corporal e colocou o cara sentado. Aí começou a ver o balanço, de repente ele olhou e fez assim: Isso aqui é fígado. Sem nenhum critério, sem nunca ter visto. E aí eu peguei, olhei e falei: Tá, me explica como é que você chegou no fígado por causa do balanço. Ele não, porque percebe o seguinte: ele faz um balanço mais circular, predominantemente para o lado direito. Aí, quando eu coloquei ele sentado, ele continua indo para a direita. Então, não era uma influência de membros inferiores. Aí, eu dei um estímulo de não sei o quê, e aí ele rodou mais para a direita ainda. Aí ele me mostrou que era o fígado. Falei, totalmente empírico. Ainda bem que você perguntou, né? Não, Ainda só que bem aí que o você. que acontece? A maioria da minha turma de osteopatia voltou falando assim, foi assim, uma galera voltou falando, meu, eu fiz aquela avaliação do balanço, deu certo. O que que é dar certo? É, não sei, porque cadê a validação disso aí? Exato, e uma outra galera veio e falou assim, meu, eu nem usei aquilo que eu achei muito absurdo. E eu tava nessa galera do absurdo. Só que assim, a falta de discernimento das coisas fazia com que alguns comprassem isso. E o conhecimento dos professores, a falta de conhecimento do científico para trazer para a sala de aula, juntava com isso. Então tem dois problemas. E aí Então, e ainda além disso, o ruído disso, né? Porque assim, aí vai acontecer que o paciente vai falar, não, eu fui no osteopata que tratou meu fígado, ele vai para o médico dele, a gente tem que pensar que a gente trabalha num mundo onde colaboração interprofissional é super importante, e aí ele vai dizer, não, não, eu vim aqui porque o osteopata falou que eu estou com problema no fígado, e o médico diz, não, suas enzimas hepáticas estão todas bem, não tem problema nenhum, e aí lá vai o nome da osteopatia para o buraco de novo, entendeu? Então, é, Eu acho que a coisa ela começa um pouco antes do conhecimento científico, né? Porque se a pessoa, pelo menos, ela tivesse uma boa base, de anatomia, de fisiologia, a hora que o cara tá falando um negócio desse, o cara simplesmente, do conhecimento que ele tem de anatomia e fisiologia, aquilo para ele já não tem plausibilidade nenhuma. Ele já questiona e fala, isso não faz o menor sentido, anatomo-fisiológico, não tem plausibilidade nenhuma. A não ser que ele balança, ele vai lá e ó, o ring test, opa, bota o adesivinho, né? é outro. Lembra disso? Mas assim, o problema tá aí. A pessoa ela não sabe o básico, que é anatomia e fisiologia, quem dirá patologia, e aí ele chega na sala de aula, vê o cara lá, isso acontece muito no Brasil, né? A síndrome do vira-lata. Aí vem um cara que é osteopata lá no Cafundó, não, mas o cara é osteopata lá na Europa. O é cara tem isso. 52 anos de profissão. Trata nego pela orelha. Ele pega na orelha e fala assim: ó, o esfenóide está torcido para direita, o saco para esquerda, mas aí eu vou fazer uma manobra no seu útero e vai melhorar. Ué, mas como assim? E aí o pessoal compra aquilo. É. Por quê? Porque Não, e eu faço até alguns questionamentos que são mais simples ainda. Meu Deus do céu, antes do fígado tem tantas outras coisas. Como é que você vai ter certeza que é o fígado? ah, Né? o maior Então, exemplo assim, são as cadeias lesionais, né? Nossa, mas a cadeia não existe? Cara, eu até acho que existe, mas é mais fácil acertar na Mega Sena do que acertar uma cadeia lesional. eu acho tudo muito complicado. Mas, assim, vamos lá. Eu acho que a gente está todo mundo evoluindo, né? A evolução podia ser mais rápida se mais pessoas se atualizassem. Mas a tendência é que essa leva de professores que ainda vem, alguns, e que vão dar um negócio, um modelo pronto, e todo mundo vai fazer assim, isso não vai acontecer mais.
É, Eu aí acredito que as depende, pessoas né? vão ser mais críticas, né? E, Depende. e assim, eu não sou contra as ideias. Eu acho assim, ótimo ter ideias. Vamos provar a ideia. Sim. Se tiver certo, eu vou ser a primeira pessoa a falar, vamos lá, gente, recomendo. Agora, se der errado, eu vou ter que falar, não, gente, deu errado. Eu acho que a Não gente posso. também tem que pensar que existe assim uma situação que assim, quando você tem uma condição que é bem conhecida, ela tem um curso histórico de manifestação e resolução bem conhecido, bem estudado, e aí você tem condutas que são estabelecidas como padrões de ouro para aquela conduta de tratamento. Por quê? Porque aquela condição é tão conhecida, é tão comum, que você já não tem mais muita margem para variação. Os outliers são tão pequenos, são tão poucos, são tão raros, que você consegue estabelecer, olha, existe uma conduta base para esse tipo de problema. E isso ser ensinado é muito bom, porque evita também uma loucura, porque a gente vai para um curso, a gente é tão bombardeado de informação, que o cara chega na agenda do paciente e ele não sabe nem por onde ele começa. E aí, quando você tem, olha, a condição assim, é uma dor articular, simples, num joelho, que ela tem essa história aqui em 90% dos casos, que é o que vai acontecer no seu consultório. Então, a base de tratamento é essa linha aqui. Começa por aqui. O que for diferente do que acontece no padrão, você vai conseguir enxergar e tratar fora do que não está no padrão. Aí, ensinar essa base de raciocínio, ela é perfeita. O que está faltando ensinar é o seguinte: e se estiver fora do padrão? O que que eu vou fazer? Então, se eu tiver me expandido muito aqui, vocês me cortam. Mas eu acho que uma coisa que falta, né? Gente, os pacientes vêm de demanda espontânea. Então, a primeira coisa como profissional da saúde, eu tenho que saber, a pessoa tem algum problema que indica que precisa de algum outro cuidado. Então, eu vejo que os alunos, de uma forma geral, né, falando assim, os profissionais de uma forma geral, eles vão para a osteopatia, acham que tudo é aquele tipo de exame que eles fazem e esquece o básico. Eu falo, gente, peraí, mas você não testou? A pessoa está com uma perda de força aqui nessa perna, você não viu isso aqui? Ou, por exemplo, você não sabe fazer a diferença entre uma perda de mobilidade que parece que tem um problema estrutural e uma perda de mobilidade que tem uma sensação diferente, que pode ser alguma coisa de partes moles, como é que vai fazer isso? Então, assim, passam, às vezes, uns diagnósticos muito simples, corriqueiros, né? Como uma pessoa com uma artrose de quadril e a pessoa está fazendo não sei quantos atendimentos de osteopatia e não conseguiu mandar fazer um diagnóstico disso. Então, isso se perde, né? E outra coisa também é que o profissional ele tem que estar atualizado em relação principalmente aos condutos dor crônica. Quem vai tratar dor crônica fazendo uma ou duas consultas e não sabe quais são as diretrizes para tratar dor crônica? Então, assim, e a gente tem que bater nesse ponto, né? E todo mundo tem que se atualizar. Então, e uma outra coisa que eu acho que tem aqui muito e que eu vejo lá fora é essa colaboração, né? Nos países onde a profissão é estabelecida, não tem problema nenhum. O osteopata vai trabalhar junto com o fisioterapeuta, que vai trabalhar junto com o quiroprático, que vai trabalhar junto com o educador físico. Tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo estabelecido assim, o que que eu vou fazer, o que que eu vou contribuir. Então é isso, mas temos muitos desafios por aí. Olha, só uma É. coisa que eu vou falar que aconteceu comigo em sala de aula uma vez. Eu comecei a explicar sensibilidade, especificidade e confiabilidade para organizar o exame deles. Eles foram fazer uma reclamação na direção da escola que eu estava falando de estatística ao invés de ensinar osteopatia. É. Se Aí eu eles soubessem que os conceitos básicos são muito importantes para isso, né? fiquei pensando, eu falei, mas vocês não entenderam que sem esses valores, para que que você vai testar? Porque você vai pegar para avaliar um ombro, você vai fazer 143 testes que estão no Open Field. E com 5 testes você resolve. Se você souber esses valores. Então, assim, desculpa, são bases conceituais que às vezes faltam, que vão acumulando. E aí faz com que esse profissional seja facilmente enganado ao longo do tempo. E aí vai criando os absurdos que chegam para a gente. E a gente tem que tentar consertar
sem perder a aliança terapêutica com o paciente. Que aí é o nosso trabalho de malabares no monociclo, né? Porque assim, você fala, peraí, eu não posso destruir tudo que esse paciente está trazendo, porque se eu destruir tudo, ele também vai falar que eu sou errado, mas eu tenho que tentar fazer uma proposta de tratamento para ele falar assim, ó, você é um portador de um mecanismo de dor nociplástico, nós vamos precisar de um tempo, assim, 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 eu vou precisar que você melhore nesses hábitos aqui, nós vamos ter que fazer isso, tal, tal, tal. E não é comer abacate com castanha e fazer jejum intermitente que vai resolver. Você tem que fazer tal coisa, sabe? Então, tem uns negócios que você fala assim, meu Deus do céu, de onde estão tirando isso? Que agora tem, não sei se vocês já pegaram algum paciente que está com a moda agora da inflamação de baixo grau. Já viram isso? Tudo que acontece na tua vida é inflamação de baixo grau. Sabe por quê? Você come pão. De repente todo mundo ficou celíaco de uma hora para outra. Lactose, então, meu Deus do céu, todo mundo Não, é. tem lactose. Aí você vai olhar a incidência desse problema na população, você fala, não é possível que eu conheça tanta gente assim, com essa incidência. Eu devo ter nascido numa cidade radioativa, né? Você que é cego, você que é cego. É, não pode ser, sabe? Então tem umas demonizações que você fala, meu, e aí você tem que Mas sabe o que eu acho, o que eu acho que falta é um pouquinho de visão crítica do profissional e ele entender a responsabilidade dele com a sua fala. Porque assim, se eu ouço uma coisa e um profissional falou isso, outro profissional falou isso, eu vou procurar saber se isso tem algum respaldo, porque eu não vou responder isso. Simplesmente eu vou continuar replicando essa informação sem ter certeza se tem ou não, né? Ou o paciente tem que dormir nessa posição exata. Eu já falei isso há 30 anos atrás, mas hoje em dia eu não posso falar isso. a gente evoluiu, né? É isso, né? A Então, gente, eu A gente que conheceu o falecido Xuxá, que Deus o tenha, a gente foi dessa história de, não, você tem que dormir desse jeito aqui, meu querido. Porque se você dormir de outro jeito, o problema é esse. vou Você tem que falar botar um mais. travesseiro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tocar uma música dos Beatles no fundo, barulhinho marrom, azul, branco. E Era uma loucura. quem nunca colocou um paciente em Ranoir que atira a primeira pedra? Eu acho que nós já fizemos isso demais, entendeu? Porque pelo nosso tempo de profissão, o diferencial da nossa época era fazer o RPG. Era RPG. É. E Era assim, RPG, era stretching. exato. E temos que agradecer porque esses cursos, por mais, por piores que eles possam ser na nossa visão de hoje, eles abriram nossa cabeça para um monte de coisa. Então, assim, eu acabei chegando na osteopatia exatamente por causa desses cursos, dessas formações de terapia manual e não sei o quê, que eu falei, putz, olha, tem uma outra abordagem da osteopatia, não sei o que e tal. Então, assim, abriu nossa cabeça para um monte de coisa, mas hoje a gente não usa mais a postura. E tá tudo bem. A gente Se evoluiu. você parar para pensar, eu e você, Léo, porque a Ana é formada há mais tempo que a gente, talvez eu e você sejamos a primeira geração de movimento em massa dos fisioterapeutas para dentro da terapia manual. É, Que você parar para pensar, a gente começou a ver muito mais no meados dos anos 90 para frente esse movimento em direção à terapia manual. E eu, aí, o que a gente tinha disponível era aquilo, mas não é a técnica que é ruim. Fala assim, RPG não presta. Não é RPG que não presta. Que não presta é o profissional, exato, que não sabe usar aquilo dentro da sua capacidade, porque o cara, a técnica ela existe porque um cara pensou um negócio dentro de um contexto anatômico, fisiológico, patológico, e aquilo na cabeça dele fazia sentido, e ele sabe usar aquela ferramenta a favor do pensamento clínico dele. E o que está acontecendo é o contrário. O povo acha que assim, eu vou botar uma rã no chão, uma rã no ar e está tudo resolvido. Assim como o povo acha que fazer uma VBA na cervical, um quarto ventrículo e bombear um fígado resolve todos os problemas do paciente, exato. Esse é o né? problema. E ó, como a nossa proposta do podcast é trazer a ciência de forma simplificada, a gente vai falar agora do nosso patrocinador, Léo. Porque nós temos um patrocinador nesse podcast, que é a comunidade Osteopatia Científica. Então, você que não está na comunidade ainda,
vai ter um link aqui embaixo para você se inscrever na comunidade de Osteopatia Científica. E essa comunidade, a gente troca ideias sobre ciência, a gente traz materiais atualizados, a gente traduz algumas coisas dos artigos para vocês, especificamente, para simplificar a linguagem científica no dia a dia clínico. Então, ela serve para quem está estudando osteopatia, para quem é osteopata formado, para quem quer se atualizar, para quem quer melhorar um pouquinho a prática clínica. Então, é a forma de trazer a ciência para a prática clínica, certo, Léo? É isso aí. É um espaço de educação continuada e crescimento profissional. Muito Certo? bom. Ana, vamos fazer o seguinte? Vamos abrir, eu vou abrir aqui o estudo que você trouxe para a gente simplificar a ciência, que é a nossa proposta aqui. Peraí, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Ah, então a Ana trouxe um estudo aqui. Ó, aqui, ó. Estão vendo minha tela direitinho? Aumenta Estamos. aí, certo? Então, Ana, Certo. por que que você trouxe esse estudo para a gente aqui, ó? De osteopatia, Então, de fisioterapia na Covid longa. Conta pra gente um pouquinho dessa história. E olha que essa galera aqui que tá no estudo é uma galerinha boa, hein? é isso aí, é nossa colaboração interprofissional. Na verdade, por que que eu trouxe esse estudo, né? Duas coisas. Um, porque isso é um protocolo de um ensaio clínico, pragmático. Então, a primeira coisa que eu queria que as pessoas que vão ouvir a gente prestem atenção é como pode ser importante você fazer um protocolo e publicar esse protocolo. Várias revistas publicam um protocolo. Então, quando a gente publica um protocolo, ele passou por revisão por pares. E isso, inclusive, ajuda a gente a melhorar a pesquisa. Então, esse foi o primeiro motivo. Esse é um protocolo, a gente já tem os resultados. Eu não vou dar spoiler do resultado porque o artigo está submetido. Então, enquanto não sair, eu não vou dar o resultado. Aguarde, Agora, aguarde. aguarda, aguarda. O que que motivou isso? Eu não sabia tanto de ensaio clínico pragmático até escrever esse protocolo. Então, assim, foi uma pesquisa que a gente fez muito profunda. Foi na época do Covid, a gente começou a pensar, olha, as pessoas que estão desenvolvendo Covid longo, elas recebem no Sistema Único de Saúde, lá no SUS, onde tem os ambulatórios, né? Tem a parte da fisioterapia e tem uma parte de osteopatia no Centro Municipal de Saúde Rodolfo Rocco. Então, as pessoas, elas estão recebendo, todo mundo que tem Covid longo, elas recebem fisioterapia. Então, nós pensamos o seguinte: se essas pessoas receberem o tratamento de fisioterapia mais o tratamento de osteopatia, isso agrega algum valor para essas pessoas nesse desfecho fadiga. E por que fadiga? Porque a fadiga é o sintoma mais comum no pós-Covid, que a gente fala de sintoma sistêmico, né? E nós queríamos exatamente avaliar isso. Será que a gente, como osteopatia com o objetivo de promover o equilíbrio dessas funções fisiológicas, né, apoiar a homeostase, provocar bem-estar, será que se a gente juntasse as duas coisas, se a pessoa ia melhorar mais do que se fizesse só fisioterapia? Então, por que que é um estudo pragmático? Primeiro, porque os estudos pragmáticos eles têm o objetivo de informar os gestores, né, os tomadores de decisão em relação, nesse caso, em relação à saúde. Então, para o estudo ser pragmático, o objetivo dele, ele quer avaliar a abordagem geral. Então, assim, esse tratamento, ele agrega valores para os usuários, diferente de avaliar os aspectos específicos da intervenção, tá? Então, a diferença do ensaio pragmático é isso, ele vai estudar a efetividade, tem que ser estudo da vida real, com os dados da vida real. Então, nós desenhamos esse estudo aí com esse objetivo. A nossa pergunta era responder isso que a gente não sabia, né? E pode dar um resultado positivo, como pode dar um resultado negativo. Então, para a gente fazer um estudo pragmático, né, a gente tem uma série de requisitos para a gente fazer um estudo pragmático. Ele tem que ser a prática cotidiana. Então, como é que eu atendo meu paciente no dia a dia? No dia a dia, eu atendo o paciente, cada um de uma maneira, de acordo com a demanda dessa pessoa e de acordo com o meu exame e meu raciocínio clínico.
Então, eu não tenho protocolo para fazer esse tratamento. E aí a gente pegou a fisioterapia, que lá também é uma intervenção complexa. Mesmo quando eles são atendidos pela fisioterapia, o paciente A e o B já vão fazer a mesma coisa, né? Então, o objetivo era a gente avaliar. Então, a gente separou em dois grupos. Bom, todas as pessoas que chegavam no ambulatório com o diagnóstico clínico, né, de Covid longa, que a Covid longa a pessoa tem que ter sintoma há mais de 4 semanas. Elas eram encaminhadas para um serviço onde tinha uma assistente social. A assistente social recebia essas pessoas, elas eram alocadas, claro, elas tinham que responder o termo de consentimento, entender qual era da pesquisa, né? Elas não sabiam a hipótese, se é melhor, se é pior, se agrega, se não agrega, mas essas pessoas, então, elas iam para a assistente social. A assistente social colhia delas informações. A gente usou como desfecho primário era a fadiga, né? E o estado funcional. Então, tinham questionários de fadiga e uma escala funcional pós-Covid. Então, eles respondiam esse questionário lá com a assistente social. Depois, eles eram alocados em dois grupos, que aí tinha lá, a gente fez a randomização por blocos, né? Então, tinha os dois grupos. E aí a pessoa podia cair ou no grupo só osteopatia ou no grupo osteopatia mais fisioterapia. Da fisioterapia, todos os pacientes recebiam, então, 2 meses de tratamento. Tá? Da fisioterapia, eles podiam receber no máximo 8 encontros para fazer fisioterapia. E da osteopatia, a gente determinava, cada osteopata ia determinar o que aquele paciente precisava, porque é o que a gente faz na prática clínica. O paciente vem aqui, eu não digo, diga. Só uma pergunta: quantos osteopatas participaram? Então, foram quatro osteopatas Ah, e 5 fisioterapeutas, tá. tá? Todos eles tinham que ter mais de 5 anos de experiência, porque para você fazer um Tá. estudo pragmático, você vai dar intervenção real, as pessoas elas têm que ter experiência naquilo que elas fazem para ofertar o tratamento cotidiano, Legal. tá? Ó, Então, só uma a coisa, única... só uma coisa, galera, presta atenção como é que faz o estudo pragmático, porque a aula de metodologia tá grátis, tá? Então aproveita. Então, e aí, essas pessoas, né, que elas iam receber ou osteopatia mais fisioterapia, eles deveriam ser tratados como é no mundo real. Então, por exemplo, se eu atendia um paciente e eu achava que ele tinha que voltar daqui a uma semana, ele voltava em uma semana. Se eu achava que ele tinha que voltar em 2 semanas, ele voltava em 2 semanas. Se eu Certo. achava que eu tinha que fazer abordagem X, Y, Z, eu ia fazer. Com o outro, eu ia fazer o que tinha que ser. Um eu ia conversar mais, porque ele precisava de mais orientação, o outro eu ia conversar menos. É o que a gente faz no dia a dia, sem nenhuma modificação. Diga, Leonardo. Não, não, eu Não, só foi aqui, como é o consultório, né? Como é no consultório. Porque uma das grandes críticas que eu tinha aos ensaios clínicos, né, aleatorizados, é que, aí tem até estudos que falam sobre isso, o quanto eles, os que dizem que são pragmáticos, o quanto são. E também, eu sempre falava assim, gente, mas quando eu leio esse ensaio clínico, ele é ótimo metodologicamente, mas ele não reflete o que eu faço na minha prática diária. Então, eu não posso tirar a conclusão disso, porque eu não trabalho assim. Então, isso é que motivou a gente fazer isso. Então, eles eram separados nos dois grupos, né? E a única condição é que a gente tinha que ser sempre o mesmo osteopata atendendo o mesmo paciente e o mesmo fisioterapeuta atendendo o mesmo paciente, tá? Sempre ele ia ser visto pelo mesmo profissional, que é o que acontece na prática clínica. O cara não vem no meu consultório, vai ser atendido pelo outro, vai ser atendido por mim, E vocês né? então definiram, vocês definiram uma ficha de avaliação ou somente os desfechos? Então, na verdade, a gente usou a ficha de avaliação que a gente usa no dia a dia do ambulatório, que já está lá pronta, tá? Mas assim, com liberdade, porque a ficha do ambulatório, ela tem espaços, mas você vai colocar do jeito que você... Agora, você tem que fazer as anotações. Por exemplo, eu usei alguma técnica direta, eu usei técnica indireta, eu solicitei que ele começasse a fazer caminhadas, eu conversei sobre a higiene do sono, isso tudo vai estar escrito lá, tá? Então, na osteopatia, a gente fazia o que a gente achava que tinha que fazer, dava as orientações que achava que tinha que dar, como a gente faz no nosso consultório.
E na fisioterapia, eles tinham exercícios que eram de reabilitação respiratória e exercícios de fortalecimento, de mobilidade. Eles faziam o tratamento da fisioterapia. E o fisioterapeuta também podia modificar que não era um protocolo, era a abordagem dele, né? E aí, esses pacientes, eles foram tratados, eles foram avaliados 2 meses assim que acabou a intervenção, e eles têm um follow-up 1 mês depois sem tratamento, né? Além disso, vários critérios, aí eu quero falar um pouquinho mais disso depois, aí entrou a intenção de tratar na avaliação no estudo, oh meu Deus, no estudo estatístico, né? Entrou a avaliação a intenção de tratar, e isso aqui que eu queria falar com vocês é o seguinte, é que existe essa ferramenta que chama Presses 2, porque assim, é muito difícil que um estudo seja 100% pragmático e é muito difícil que um estudo seja 100% explanatório ou experimental, tá? Sempre a gente vai ter nuances disso, né? E o que vai determinar se ele é pragmático ou não é que se ele for mais pragmático do que não pragmático, e o contrário. Então a gente tem essa ferramenta Preces, que você vai respondendo várias perguntas do seu ensaio clínico e ele vai te dizer o quão pragmático é. Então, no nosso desenho, ele gera esse gráfico aí, essa imagem. No nosso desenho, ele é mais pragmático do que não pragmático. E quando a gente fala pragmático, tem uma certa dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem que é diferente eu fazer um ensaio clínico onde a minha intervenção é pragmática, eu faço o que precisa, de eu fazer um ensaio de fato pragmático. Então, por exemplo, no ensaio pragmático, você tem que. Todas as pessoas tinham que ter Covid longa, tá? Mas não tinha uma limitação de idade. Ah, Qualquer pessoa que tem 18 anos para assinar o termo de consentimento. Eu não vou dizer que é uma faixa. Não, por quê? Porque no dia a dia é isso que a gente vai receber. Eu não vou falar, não, não, vocês têm mais de 80 anos, você não entra no meu consultório. Não, a gente vai atender todos os pacientes. Então, tem isso. Outra coisa é que a única condição que a gente tirou desses pacientes era se eles tivessem alguma doença neuromuscular que fosse progressiva, né? Então, se a pessoa tinha um Parkinson, eu não podia fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe que a progressão da doença vai fazer com que talvez ele tenha mais capacidade. Mas do resto, se a pessoa era tabagista, não era, se era sedentária, não era, se dormia bem, não dormia, era o dia a dia das pessoas, tá? Continuava tomando seus remédios e podia fazer tudo que continuava fazendo. A única orientação é que eles não iam fazer outro tratamento além da fisioterapia e da osteopatia. Vocês têm assim em mente como é um estudo pragmático dessa maneira como você colocou, vocês vão fazer algum tipo de estratificação desses pacientes para observar subgrupos? Não, a gente não vai fazer estratificação, a gente vai estudar os grupos e vai ver a diferença entre os grupos, né? Desses desfechos, tá? E aí, o que vai mostrar para a gente é se teve diferença significativa, né, entre o grupo que fez fisioterapia mais osteopatia e o grupo que fez só fisioterapia, tá? Isso em relação à fadiga, pela escala da fadiga, em relação ao estado funcional pós-Covid, e uma outra ferramenta que a gente usou depois dos 2 meses e no follow-up, que é a escala de mudança percebida, onde o paciente vai dizer se ele ficou pior, se ele ficou a mesma coisa ou se ele ficou melhor. É baseado na percepção do paciente, tá? Então, tem isso, a gente usou o Preces, né, para fazer isso. E aí vem uma outra discussão assim: muitos ensaios que são pragmáticos não colocam pragmáticos no seu título ou nas suas keywords, nas palavras-chave. Então, tem essa questão também, assim, que todo mundo que faz ensaio pragmático deveria usar essa ferramenta para saber o quão pragmático é e declarar ser pragmático. Por outro hum. lado, tem um monte de ensaios que se dizem pragmáticos,
mas que eles não são nada pragmáticos. Tem até um estudo publicado até por uma osteopata espanhola falando sobre isso, o quão pragmáticos são os ensaios que são pragmáticos. Na verdade, porque falta muito pragmatismo. Então, e outra coisa que é importante desse estudo é que ele foi feito num centro de saúde pública, onde as pessoas recebem esses tratamentos, não teve nenhum tratamento diferente. É na mesma sala que você recebe, é com a mesma pessoa, do mesmo jeito, tem outras pessoas atendendo, é tudo exatamente como é a vida real, tá? E aí, a gente vai ter os resultados desse estudo, mas o que eu acho importante desse estudo é assim, gente, há 20 anos atrás, a gente não conseguia fazer o tratamento de osteopatia como a gente faz na prática clínica. Vocês devem ter passado por isso, a gente ia no comitê de ética, mandar falar, tem que ter um protocolo, mas não tem protocolo, tem que ter um protocolo. Então, muitas pessoas publicaram fazendo protocolos, apesar de que isso não tinha nada a ver com a prática deles, né? E aí eu sempre bato nessa tecla, eu digo assim, gente, alguém já se tratou com psicologia? Já fizeram terapia alguma vez? Você acha que uma sessão de terapia pode ser igual à primeira, à segunda? Não, porque você já é outra pessoa, você já viveu uma semana de diferença. E os psicólogos conseguem fazer pesquisa, então por que a gente não vai conseguir? Todas as práticas que são complexas, abordagens complexas, tem que ter um mecanismo de avaliar o que a gente faz na vida real. Porque, e o importante disso é assim, é que essas informações que vêm de ensaios pragmáticos da vida real, o objetivo, então, é informar. E essa informação, ela vai, então, influenciar políticas públicas. Por quê? Porque se a gente mostra que para a fadiga, fazer fisioterapia mais osteopatia é melhor, a pessoa melhora mais, junto com estudos de custo-efetividade, isso vai influenciar. Por quê? Por quê? Porque o governo vai saber que, olha, eles fazem isso aqui, vem mais vezes aqui, mas eles melhoram mais rápido, então tem precisa de menos atendimento. Então, esse também é o grande diferencial do ensaio pragmático, porque ele tem esse objetivo. Ninguém vai responder se foi a técnica A, B ou C, se eu usei uma técnica de liberação miofascial ou se eu usei uma técnica de articulatória. Isso não é importante para a gente responder aqui. O importante para responder é se a abordagem como um todo, e é o que eu falo, gente, quando você vai num osteopata, o que vai contar é a experiência, é o todo, não é o que você aplicou de técnica, né? E nesses estudos é isso que vai contar. É o paciente chegou, você recebeu o paciente, você ouviu o paciente, você fez uma relação com ele, você vai usar o seu toque para examinar o paciente, você vai usar o seu toque para tratar o paciente e depois você vai dar orientações para ele, você vai ver o que faz sentido para aquele paciente. Porque não adianta eu dizer para ele que você precisa andar. Ele fala, gente, mas eu moro ali num lugar que não dá para andar, é cheio de pedra. Então, tá bom, qual vai ser a estratégia que a gente vai fazer? Você acha que dá para sentar e levantar 5 vezes por dia? Então, e a gente ia conversando com todos eles. E outra coisa também é que muitos desses pacientes que têm Covid longo, eles têm outras coisas agregadas, né? Tem alteração do sono, que é muito importante, alterações, às vezes, não consigo focar. Então, tem ansiedade, porque a maior parte deles Tem a tem encefalite, uma. né? Oi? Tem uma encefalite também, que é da Covid longa, né? E o que acontece com a Covid longa é uma má adaptação do processo inflamatório, né? Um delay, é um atraso, né, da resolução de um processo inflamatório, que era para ter resolvido e que não resolveu. E, Então, tem uma série, tem mais de 50, mais de 100 descrições de alterações no pós-Covid, né? É claro que para a gente começar esse estudo levou muito tempo. Por quê? Porque a gente teve que fazer o projeto, passar no comitê de ética, ter as cartas de anuência, ter a aprovação, né? E com isso tudo, aqui no Brasil veio a vacina. Então, seria ótimo que a gente tivesse esse ensaio pronto antes e já começasse, mas a gente começou a coletar mais tarde, né? Porque teve esse processo todo. Mas o que eu acho bem interessante, e acho que aí fica um alerta para os osteopatas, é que eles têm que ser curiosos na hora de coletar as informações dos pacientes,
Porque quantas vezes você tem um paciente que vem para você com dor lombar, mas se você sabe a história desse paciente, ele também tem enxaqueca. E aí, quando você vai acompanhar esse paciente, você vai ver que ele pode dizer que ele melhorou também em outros aspectos, ou que ele tem algum problema do sono, ou que ele tem alguma questão gastrointestinal. Então, assim, você olhar A o que que saúde a gente global, faz? né? A saúde global, que é o que a gente faz. A gente, né, a Você, gente é promotor de saúde. nessa questão, vocês estão avaliando quais desfechos secundários? Vocês estão usando escala de qualidade de vida? Vocês estão usando o que para avaliar desfechos secundários? A gente usou, na verdade, o desfecho primário foi a fadiga, né? Então tem uma escala específica de fadiga e o status funcional pós-Covid. O nosso desfecho secundário foi avaliar isso 3 meses depois, que foi o quê? O follow-up. Só que no follow-up a gente colocou essa medida, que é uma medida subjetiva, mas é que o paciente vai dizer, né, qual foi a percepção dele do tratamento, se para ele foi útil ou se não foi útil, se melhorou ou se não melhorou. Uma coisa também que é bem importante dos estudos pragmáticos é que para você avaliar no estudo pragmático tem que ser um desfecho que faça sentido para o paciente. Por exemplo, não posso estudar no estudo pragmático se melhora a rotação cervical, porque o paciente pode viver muito bem obrigado com a limitação da cervical dele. Então, assim, o desfecho fadiga era muito importante. Por quê? Porque a fadiga atrapalhava a vida dele. Ele falou, eu não era assim antes, e eu agora estou. Então, a gente usou essas três ferramentas de avaliação, que são escalas validadas, né? Essa escala da fadiga, inclusive, ela é usada em pacientes com fadiga crônica, né? E essa escala de melhora percebida também é bastante utilizada e é Sim. bem fácil do paciente responder, entendeu? Ele vai dar a avaliação dele, se ele acha que melhorou ou não, se faz sentido para ele receber esse tratamento. Tá. Então, e todo mundo falava assim: ah, mas nesse estudo, claro que o porque vai receber 2 tratamentos vai melhorar. A gente falava: não, não necessariamente. Sabe por quê? Porque quem vai para 2 tratamentos reclama que tem que pegar o ônibus que demora mais, que tem que gastar mais dinheiro para o tratamento. Então, assim, todas essas questões a gente não sabe. Né? A gente assume que vai ser bom, mas o cara diz: não, não, eu quero uma coisa só, não quero duas. Então, são várias questões do dia a dia, né, que a gente vai ver dentro desse ensaio. Outra coisa também é, para você publicar para você fazer um estudo desse, você tem que estabelecer de antemão qual é a estratégia para você garantir a adesão do paciente ao tratamento. Então, por exemplo, a gente tinha lá uma regra. Cada vez que o paciente desmarcava ou ele faltava, a assistente social tinha que entrar em contato com ele para saber por que que você não veio? Está com dificuldade? Está com alguma dificuldade financeira? Ou você não está gostando do tratamento? O que que aconteceu? Porque essa é outra coisa também. A gente sabe que na vida real as coisas acontecem. O paciente tem que vir hoje, mas aconteceu alguma coisa e ele não vem. Então, ele não vai ser atendido com aquela periodicidade que você marcou, que ele tem que ser atendido a cada 4 dias, a cada 7 dias, a cada 14 dias. Não é assim que acontece. Um vai ser atendido, outro não vai ser, outro vai faltar. Ele vai uma vez na fisioterapia, mas ele não vai na osteopatia, ou ele faz ao contrário, ele vai na osteopatia e não vai na fisioterapia. Então, tudo isso faz parte do dia a dia, né? Que é o que a gente, que é o que a gente tá. Ainda mais paciente do SUS, né? Que às vezes ele não tem dinheiro nem para ir ao hospital fazer a consulta ou tratamento, né? Eu lembro que quando eu fiz o mestrado, eu estava no ambulatório de reumatologia e tinha paciente que tinha pedido de exame, eu coletei alguns dados de exames para minha pesquisa, e assim, tinha paciente que o exame tinha um ano, ele não voltou para fazer os exames para acompanhar o tratamento dele. É um problema, é um desafio interessante isso, né? Agora, você acha que, dado a quantidade de osteopatas que a gente tem hoje no país, e observando a formação, a situação da qualidade técnica dos nossos profissionais, como é que você vê essa
essa intervenção sendo aplicada de fato nos sistemas de saúde públicos. Então, eu sou uma Ana, pessoa bem Ana, otimista. Ah, só vou falar uma coisa. A pergunta é assim, ó, traduzido. Se o resultado for positivo, tá? A gente vai poder bater na porta dos hospitais e falar: agora tem evidência, pode liberar a maca que a gente vai resolver. então, mas na verdade a gente tem que fazer isso para várias coisas, tá? E inclusive é o que eu falo para as pessoas de uma forma geral. Por exemplo, a gente tem evidência de que a osteopatia ajuda dor lombar pós-parto, ok? Existe essa evidência, tá? Tem que pegar o artigo, botar debaixo do braço, ir lá e falar: olha só, gente, eu posso ajudar essas mulheres aqui, tanto durante a gestação quanto no pós-parto. E é isso que a gente tem que fazer. Só que não adianta falar no meu consultório assim. Isso não é evidência. Então não adianta ser no meu consultório. Então, assim, isso é um passo. Agora, quando a gente tem um resultado de que isso é positivo, a gente vai poder ir lá nos gestores e falar: olha, a gente fez esse ensaio clínico aqui nesse espaço aqui. Isso aqui foi melhor do que aquilo ou não. Porque a gente foi bem ousado ao fazer isso. Porque pode dar um resultado que, ok, vamos implementar a osteopatia, e pode dar um resultado que não faz a menor diferença. Então, se não faz a menor diferença, não precisa ter isso. Mas a gente falou: nosso compromisso é com o que vai dar. Se der, ótimo, senão a gente vai dizer assim: não tem evidência para usar a osteopatia para fadiga, usa para outra coisa, para fadiga não tem. Entendeu? Isso, Sim. isso é muito legal, porque assim, é uma coisa que a gente comenta aqui, que é o seguinte, o pessoal tem medo de fazer estudo e dar um resultado ruim. Não existe resultado ruim. Quem É, ganha é sempre o paciente. Se você faz um estudo e fala assim, olha, essa abordagem não vai servir para diminuir a fadiga. Ah, que droga, o resultado foi ruim. O estudo não, o mostrou. resultado é ótimo. Agora ninguém mais vai pesquisar isso, porque aí não precisa, já foi E respondido. mais do que isso, o paciente não vai perder tempo fazendo uma coisa que não dá resultado, Beleza, é isso, é né? isso. Então, A eu não pessoa. tenho problema com resultado ruim, porque eu já publiquei vários resultados e acho que é isso aí mesmo, né? Tem ruim, tem bom, mas tem ruim também. Ó, a gente nem precisa, a gente já sabe que para você fazer exame de postura lá com foto, tanto faz você usar o método para marcar C7 mais acurado e menos acurado, que dá no mesmo, porque muda o número do ângulo, mas não muda a classificação. Então, tanto faz, usa o que você quiser. Então, assim, é isso. Quando a gente foi fazer esse estudo, a gente sentou, o grupo de pesquisa, e falou assim: olha só, a gente realmente quer fazer isso? A gente realmente quer fazer isso. Então, vamos responder essa pergunta. Sendo positiva, sendo negativa, tá tudo bem, né? E aí, o que eu acho é que a gente vai ter que construir essas coisas. Olha, vamos fazer isso com fadiga. Vamos pensar alguma outra coisa crônica, porque a gente tem na revisão sistemática que os italianos publicaram sobre doenças crônicas, ela foi inconclusiva em relação à osteopatia, mas ela mostrou uma coisa muito importante, que é seguro. Não teve efeito colateral. Então a gente já tem esse dado. Olha, é seguro. Então agora a gente tem que procurar outras coisas, entendeu? E também, assim, usar a evidência que tem. Por exemplo, a gente tem evidência de que tratamento osteopático para enxaquecoso diminui o número de crises e o número de medicação. Implementaram isso? Aí essa pergunta, implementaram isso? A gente pode implementar isso, porque tem ambulatórios públicos de cefaleia, e você sabendo disso, você tem que pegar o seu trabalhinho debaixo do braço e ir lá e falar com o gestor: olha só, eu tenho essa evidência aqui, você quer implementar isso aqui no seu serviço? E isso a gente vai ter que fazer aos poucos, porque tem pouca evidência. Gente, há 20 anos não tinha nada. A quantidade de estudos que foram publicados de osteopatia nesses 20 anos foi muito grande. A gente tem que fazer mais coisas? Tem, mas a gente já tem muito Não, mais. a gente sempre vai ter que fazer mais coisas. Isso nunca vai acabar e ainda bem. Mas Graças a Deus. só que Eu assim, a acho gente vai fazer. a gente precisava de um estudo nesses serviços públicos de saúde, é uma coisa completamente diferente. Isso é um estudo assim. Vamos avaliar se um serviço de fisioterapia dirigido só por fisioterapeutas funciona melhor do que um serviço dirigido por um médico que não entende porra nenhuma do que está acontecendo, Tá, mas aí, ó, é uma ideia. Se não está né? respondido, tem Porque essa.
esse é um problema que a gente tem que é muito sério. Então, Exato. então, então é isso. Quantas vezes você pegou um paciente e falou assim, ah, mas o meu médico falou que eu não posso fazer osteopatia agora. É, então, graças a Deus a gente já está mudando, né? Porque as pessoas que mandam agora, elas já falam o contrário. Eu já estou assim, graças a Deus. É assim, o Ah, médico diz assim, peraí, antes da gente pensar em investigar isso, que a gente já sabe que não precisa ficar investigando dor lombar ou cervical sem sinais neurológicos, vai lá na osteopata e vê se ela vai te ajudar. Se continuar, você volta aqui. Então a gente mas já está. ainda é seminal isso, né? O que a gente vê de fato é ainda o contrário, né? O cara, não, mas você vai no osteopata? Não pode manipular nada. Agora é a hora de ficar quietinho sem fazer nada, né, Léo? Você tem uma experiência Ah, boa hoje com eu isso tive aí. uma hoje, boa. A paciente passou em avaliação comigo a semana passada, e aí ela estava com uma dor ciática. Aí eu fiz toda a avaliação, não sei o que, tal, 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 e nem era uma ciática, né? Não tinha nem nenhum sinal de compressão no nervo ciático e tal. E aí ela passou nessa semana no ortopedista, e o ortopedista falou para ela assim, ó, você pode parar com todos os tratamentos agora, que você precisa fazer repouso por 15 dias, e aí depois a gente vai entrar com algum tipo de tratamento. Então agora você vai fazer repouso e tratamento de fisioterapia para você agora é só analgesia. Deita na maca e põe um choquinho. É só isso. É complicado, né? Mas aí a gente tem que. E também é assim: se o paciente acreditou nisso, você vai ter que ir com um jeito, né? Porque não adianta entrar em solo e falar que ele tá. Eu nunca falo que ele tá errado. Nunca. Eu nunca digo que ninguém tá errado. Eu digo assim: ó, eu sou muito diplomática nisso. Eu falo assim: quando é que você foi lá? Eu fui há 3 dias. Olha só, eu estou fazendo seu exame aqui, acho que você já melhorou em 3 dias. Então, nós já podemos fazer. Sabe por quê? Porque a gente tem evidência que se você ficar parada, demora mais para recuperar do que se você se mexer. Então, essa eu tenho essa política. Eu nunca falo que ninguém está errado. Eu sempre digo assim: foi um outro momento. Vamos olhar para o outro lado. Talvez quando ele fez esse teste você estava mais sensibilizada, mas agora você não está. E assim vai, porque você não vai. Porque assim, a pior coisa é você também falar para um paciente e deixar o paciente inseguro. Ele recebeu essa informação de um profissional que ele confiou. Então, a gente não pode colocar ele nesse lugar. A gente tem que colocar ele no lugar que ele vai ficar confortável. Então, eu sempre tento fazer isso. Eu nunca falo que o fulano está errado, que isso não serve. Eu digo que é um outro momento e que agora saiu uma pesquisa nova mostrando que se você se movimentar, você vai ficar melhor. E assim você vai construindo os laços, entendeu? Eu acho que é por aí mesmo, mas tem horas que dá muita raiva, né? Tá. Ô, Ana, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Por que que vocês vão fazer vocês fizeram só com 76, como estava no protocolo, ou acabou aumentando ou diminuindo no final? Isso também não vou falar. Não vou falar porque está nos resultados. Não Ah, vou. Isso aí é o seguinte: os 76 é o cálculo amostral que a gente fez tá. para a pesquisa, Entendi. tá? Porque isso é até bom da gente falar, gente, não adianta vir com a pesquisa que eu fiz 20 porque eu tirei da minha cabeça que são 20. Cada pesquisa tem um cálculo amostral para que os resultados possam mostrar as diferenças, né? Então, por exemplo, por que você fez a pesquisa com 100 pacientes? Gente, porque o meu N para aquela pesquisa era 99. Eu tive que fazer com 100, né? Outros, pode ser que seja 40, mas tudo vai depender. Então, isso também é bom das pessoas entenderem, né? Que não é assim, eu faço um projeto qualquer, eu vou fazer 20 num grupo, 20 no outro. Depende, se estiver estudando dor lombar, 20 num grupo, 20 no outro, não responde pergunta nenhuma, Exato. né? Eu estou estudando uma condição rara. Sim, talvez você tenha 10 em cada grupo e vai ter um resultado e Talvez, vai ser. na É, condição né, rara, 10. talvez um estudo de caso é mais do que suficiente, né? Então, ótimo você ter trazido isso, Leonardo. Tem um pesquisador da Austrália que publicou isso, que eu acho que todo mundo tinha que ler, tá? É Como Escrever um Estudo de Caso de um Paciente Osteopático. É o Brett Vaughan, que ele é da Austrália e faz parte lá desse nosso grupo lá do programa Sola. E é muito legal, porque ele vai construindo e vai te dando passo a passo de como você vai fazer isso. E aí tem todas as diretrizes, o que que você tem que colocar para fazer um estudo de caso, porque assim, o estudo de caso ele é importante quando a gente é o estudo de caso que vai mostrar para a gente que a gente precisa fazer um ensaio clínico.
E é um Sim. ensaio clínico, os ensaios clínicos que vão levar a gente a fazer as revisões sistemáticas. Então, assim, é muito importante fazer estudo de caso. E eles são publicáveis. Então, eu mesmo falo para as pessoas: olha só, a quantidade de informação que eu perdi no meu consultório porque eu não anotei direito, porque eu não prestei atenção, porque eu não fiz. Então, assim, isso é uma coisa bem legal, que talvez vocês possam até usar aí nessa vibe de vocês de dar formação continuada, talvez destrinchar esse artigo do estudo de caso, porque vai dar ideia para as pessoas fazerem, entendeu? Trazer isso para a prática clínica, né? É, é isso. No E dia a fazer o dia. exercício, entendeu? O exercício de documentar. Eu tenho que documentar dessa maneira, eu tenho que ter isso aqui. Porque às vezes o paciente volta maravilhoso e fala: caramba, eu não tenho nada para provar isso. Não tenho uma foto do sujeito como estava, não peguei esse dado que tinha que pegar. Então, Eu fiz uma vez um estudo de caso, eu estava na faculdade ainda, que foi de um ferimento por arma de fogo, que o menino tomou 2 tiros no antebraço, porque assaltaram um banco e ele estava entrando no carro do outro lado da rua. Aí saiu tiroteio e tal, e aí eu fiz e aí eu lembro que o meu professor na época falou assim, porque eu queria, a nossa intenção no estudo de caso é descrever a ficha de avaliação. E isso, na verdade, nem é o mais importante. Mas a minha cabeça falava assim: não, tem que pegar a ficha de avaliação. Ele, não, não, esquece a ficha de avaliação, nós temos que pensar assim. Falei, aí eu entendi o que que era. Então, foi um dos primeiros estudos que eu fiz, foi o estudo de caso. Eu vou procurar esse estudo, depois a gente vai e usar ele. é E isso é muito legal, principalmente quando você pega coisas inusitadas. Eu lembro quando estava no ambulatório, isso já tem, sei lá, mais de 20 anos, com certeza. Eu atendi um paciente que era paraplégico e que foi por arma de fogo. E ele tinha uma queixa, claro que ele era paraplégico, era cadeirante, mas ele tinha uma queixa de queimação na perna, tá? E aí, ai, quem vai atender, quem vai atender? Gente, eu vou atender, não é porque ele é paraplégico que eu não vou atender ele constipativo, eu vou atender, vou fazer o meu atendimento. Fiz o atendimento lá desse paciente. Claro, gente, isso aqui não é evidência, tá? Porque foi um caso. Eu atendi esse paciente, foi lá no ambulatório, nunca mais vi. Conheci a médica que era a fisiatra desse paciente. Aí conheci ela por acaso num bar, tomando um café, e ela falou: ah, é você que atendeu meu paciente? Eu falei que eu estava falando, eu vim do ambulatório de osteopatia, tá? Você que atendeu meu paciente? Eu falei, foi eu que atendi. Gente, o que que você fez com ele? Melhorou muito aquela dor e a gente achando que a dor não ia passar nunca. Aí, esse paciente podia ter documentado. É um caso diferente. Então, não é porque a dor dele estava relacionada com outros aspectos lá que eu consegui ajudar. Então, assim, não dá para eu falar: vou atender todos os paraplégicos, eles vão ficar bons e vão sair andando, não vão ter mais dor. Mas foi um caso interessante. Então, eu acho que isso é uma coisa boa para a gente trabalhar, inclusive com os alunos, de começar a fazer mais estudo de casos dos pacientes. E a Mas você sabe, documentar, Oi? aprender a documentar as coisas, eu acho. É o primeiro passo. isso entra naquilo que a gente estava falando do. E quando é um paciente que foge do Padrão. padrão, é o tipo de coisa que serve para a gente. O relato de caso ele é para isso, né? Uhum. Também ele ajuda a pegar esses outliers. Olha, puta, eu tive um caso assim, olha que interessante, eu fiz isso. E a outra pessoa que lê aquilo tem uma ideia em cima Você daquilo. publicou, né? Você publicou um estudo de caso, não foi? O meu DO, o meu DO foi um estudo de caso. Isso. Então, principalmente para isso, porque assim, claro, fazer um estudo de caso em uma pessoa que tem dor lombar não vai dar, né? A não Mas ser que fazer, seja coisa muito diferente, né? Nossa, é uma dor fazer lombar que eu tratei puxando a orelha. Pô, tá é muito isso. bom. Mas você Só fazer um estudo de caso com uma coisa que não é tão comum, é bom, isso é muito é legal. interessante. É. Mas eu achei assim, o mais legal disso que vocês estão fazendo, vocês fizeram, né? Porque, enfim, você está escondendo o jogo, não quer contar pra gente o que que rolou. Não posso dar spoiler, senão a revista vem em cima da gente, né? Que eu estou fazendo uma live, Exato. publicando o resultado antes de ser publicado. É o legal de sair do convencional, né? Partir para um outro lado, uma outra abordagem, mostrar uma outra capacidade de intervenção da osteopatia, né? E isso não quer dizer necessariamente que você vai
fazer uma técnica só visceral, só craniana, só musculoesquelética. É um trabalho que visa mostrar assim, olha, a osteopatia, ela não é, é o que você falou, ela não é uma técnica, ela é uma profissão, ela tem recursos inúmeros para atender um paciente do que a gente vê numa avaliação. E o protocolo que você trouxe aqui para a gente mostra exatamente isso. Não existe uma abordagem pronta. Existe um propósito de cuidar de um indivíduo com as ferramentas que você tem dentro da profissão. Vai dar diferente? O fulano, eu fiz mais técnica musculoesquelética, no outro eu fiz mais visceral, no outro eu fiz mais não sei o quê. Mas aí, o que funciona? O que funciona é a osteopatia. É Não é a abordagem, é verdade. É isso, é abordagem. não é a manipulação do C3, não é a bombeamento do fígado, não é puxar o cóccix do rapaz para fora que vai funcionar, entendeu? Porque É não a, é esse o objetivo, né, da é, abordagem, não é essa. E outra coisa também, levando em consideração a contraindicação de cada pessoa. Então, a gente podia atender um jovem, mas a gente podia atender uma pessoa idosa, que além de ter a fadiga, tinha osteoporose. Entendeu? Então, assim, tem tudo isso para. Ou então tem dislipidemia grave, tem problemas vasculares, é diabético, né? Então, assim, são várias condições que você vai colocar nisso. Então, esse estudo foi muito legal. Esse estudo foi o doutorado da Ana Cury, né? A gente começou a fazer isso junto, mas ela acabou sendo o estudo dela do doutorado. E a gente contou com a orientação do Arthur, né, que foi meu orientador do doutorado e do mestrado, e também com o Leandro Calazans e o Ney, né, que também faziam parte. Então foi legal, porque era um estudo que tinha fisioterapeutas e osteopatas e a gente estava respondendo essa pergunta. Foi Eu, muito bom. eu achei Por só, isso que eu achei o time muito fraco. é. é, Eu achei muito fraco. eu Faltou, fiquei, eu precisava, fiquei muito feliz de ter esse time aí. não, pelo amor de Deus, que ó, quem, não sei para quem não conhece, faça uma pesquisa desses nomes aqui para ver com quem que vocês estão falando, tá? Um por e façam esse favor para vocês para saber. E se vocês não sabem quem é, vocês têm um problema sério. e respeita, né? Respeita porque a gente de peso. Exato. É. É assim, são pesquisadores sérios, né, e que sabem muito bem o que estão fazendo. Então, isso é uma contribuição muito importante. Esse episódio desse podcast vai sair mais ou menos em outubro. Então, até lá, a Ana estava falando que provavelmente o estudo com os dados, né, o estudo completo já vai, o ensaio clínico já vai estar publicado. Então, se quando sair esse episódio o estudo já tiver publicado, a gente vai colocar o link aqui nos comentários para quem quiser ver o estudo na íntegra. Aproveite, né? Ô, Ana, tem mais alguma coisa que você queira falar do estudo? Não, desse estudo tá legal. Acho que quando sair, se vocês quiserem, a gente pode ter um outro bate-papo e talvez seja legal trazer outras coisas também desse grupo de pesquisa aí da Austrália. Tem muita coisa para falar. Boa, Eu acho boa. que esse estudo aí dá vários estudos a partir desse estudo aí. Tem muita coisa aí para mexer. Puta, muito bom É, esse aqui. é isso. E aí também inspirar as pessoas, né? Que as pessoas pensem um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais fora do usual, né? Claro que os pacientes vêm para osteopatia a maior parte por dor musculoesquelética, mas quando eles vêm por dor musculoesquelética, você está abordando a pessoa. Então, cada pessoa é diferente, ela tem outras questões, né? Então, acho que isso é aguçar um pouquinho a curiosidade. Boa, boa. Ana, Muito peraí, bom. então eu vou fechar aqui o estudo. Pronto. Agora, Ana, nós temos uma pergunta muito importante no nosso podcast, que é o Não, seguinte. não, não. Primeiro, é o recado dela, a mensagem que ela tem para dar. Então, vamos lá. Ah, a mensagem. Isso aí, a mensagem. A mensagem que eu tenho para dar para os estudantes? Vou te perguntar, é assim, a nossa pergunta é assim, ó. A gente sabe que se a gente mandar um e-mail, se a gente mandar um WhatsApp para todos os estudantes de osteopatia, todos os osteopatas do mundo, não vai ser todo mundo que vai abrir. Então vai ter gente que Uhum. vai simplesmente ignorar a mensagem que a gente vai mandar. Então vamos criar uma hipótese aqui que a mensagem que você vai mandar agora vai ter 100% de abertura no planeta inteiro para todos os estudantes e todos os osteopatas formados
nesse momento, qual seria essa mensagem? Então, minha mensagem para os estudantes é o seguinte: sejam muito curiosos e não tenham medo de desafiar. Não aceita nada pronto, tá? Eu sempre fui assim. Falou, será que é mesmo? Peraí, mas onde é que está esse estudo? Então não tem esse estudo, então a gente precisa saber disso. Então, ser muito curioso, desconfiar, não ter medo de ser crítico educado não tem nenhum problema, tá? E outra coisa que eu vou falar também para os meus colegas que já estão formados, tá? Porque os alunos, eles podem até se iludir com ideias, faz parte da formação para eles ficarem melhores. Mas os que já estão formados, gente, não dá para parar de estudar. A gente sabe uma coisa hoje. Amanhã vai sair outra evidência, a gente vai falar, ih, a gente mudou de ideia, porque agora tem evidência de outra coisa. Então, assim, não dá para parar de estudar. E tem que pensar que, como profissional de saúde, você tem que estar atualizado, você recebe paciente todo dia, então tem que se atualizar. Ou vai se ligar a um grupo de pesquisa, você não tem que fazer a pesquisa. Eu tenho certeza que nem todo mundo vai ser pesquisador, mas você tem a obrigação de consumir a pesquisa. E já tem tantas coisas prontas, e vocês estão fazendo, vocês estão destrinchando. Então, assim, não pode parar de evoluir, não pode se acomodar. Se você quer se acomodar, não pode ser profissional da saúde. Esquece, vai fazer outra coisa. Abre uma lojinha, abre uma lojinha, vai abrir um café, faz qualquer coisa, mas não dá para ser profissional da saúde sem se atualizar, tá? E os osteopatas estão inseridos nisso aí. Então a gente quer que os osteopatas estejam lá em cima, bem, com o discurso afiado com a evidência, tá? Então esse é meu. E outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, se uma pessoa pode, todo mundo pode, tá? Então não fiquem achando que vocês não são capazes, que vocês são capazes de fazer muita coisa, tá? Sempre vai ter uma pessoa, se você está muito afim de fazer alguma coisa, se você está muito comprometido, vai ter sempre uma pessoa para te ajudar. Confia nisso e vai. É isso aí. Boa, boa. A mensagem vai ser aberta por 100% dos estudantes de osteopatas, pelo menos dos que ouviram esse podcast. Que ótimo, espero poder inspirar eles. Exato. Então a gente E eu, fez a nossa parte. e eu acrescentaria o seguinte: não vai ser fácil. Ah, não, eu acho que não vai ser fácil, mas E assim, nunca é. quem tá querendo coisa fácil, a É, gente, a gente quer desafio, então tá tudo certo, vamos embora. mas vamos parar com esse papo, vamos para a parte que importa mesmo, que é saber, Ana, qual é a sua pseudociência favorita? Então, eu não tenho pseudociência favorita, eu posso fazer a crítica da pseudociência, tá? A minha crítica maior da pseudociência, que me deixa mais irritada, é tem alguma coisa fora do lugar, né? O paciente que liga e fala, eu vou aí porque tem alguma coisa fora do lugar. Eu digo, opa, não é comigo isso, porque fora do lugar você vai no cirurgião, eu não coloco nada no lugar. Então é isso. Outra coisa que me deixa muito irritada é a pessoa tá com dor alonga. Da onde veio isso, meu Deus do céu? Quem é que está falando isso? Se tem algum osteopata falando isso, eu vou falar, pelo amor de Deus, em que mundo você vive? Então, eu não tenho uma pseudociência predileta, mas tem aquelas que me dão arrepio, tá? Acho que essas são as mais. E outra coisa é assim, é a fala, né? Não, porque com osteopatia eu vou ajudar na infertilidade, eu vou ajudar nisso, eu vou ajudar naquilo. Gente, a gente pode ajudar em várias coisas, mas a gente tem que saber, botar o pé no chão e saber onde a gente tem evidência e onde a gente não tem evidência, tá? E aí ser um pouquinho mais humilde de pensar, será que foi isso mesmo? Tem tantos outros fatores contextuais de tudo. Será que é isso mesmo? Então, menos, tá? Acho que é esse ó, Ah, minha ótimo, ótimo. Ótimo. São inéditas as suas. Eu tô tá fora do lugar e alonga, alonga. longa, Olha, longa, longa. só para colocar no contexto, eu acabei de receber, e não é brincadeira, tá aqui no meu celular agora, ó. Curso de Osteopatia Psicobiológica, Comunicação Tissular Subconsciente. Curso avançado e profundo sobre a leitura do corpo e do tecido a partir de uma perspectiva psicobiológica. Uma abordagem sensível, integrativa e transformadora da prática osteopática. Já acabamos, só para terminar com calafrio, né? A gente falou de ciência, aí vamos terminar com esse calafrio aqui, porque eu acabei de receber. Falei, não é possível isso.
É isso. É isso. É o quê? Só para você ficar sabendo, a pseudociência campeã é a ventosa, tá? Essa aí é imbatível. Todo mundo adora a ventosa. Eu, eu me divirto ver o povo todo chupado, assim, acho barato aquilo. Bom, eu realmente não sou uma grande estudiosa de ventosa, mas se não tiver nenhuma evidência mostrando que faz mal e a pessoa quer ficar roxa, tá tudo bem. Eu é que não vou fazer nela. Exato. É isso, Exato. Se ela gostar entendeu? do roxinho, né? Tem É jeito isso. mais gostoso de ficar roxinho, né? Mas Exato. Exato. Aí cada um com a sua. Mas eu não Aí, sou muito estudiosa de ventosa. e aí entra naquela mesma história de que cada um toma café por onde quiser, né? Com certeza, é. Ana, queria te agradecer demais por esse papo aqui. E a gente vai fazer um convite para você aqui, que a gente vai depois gravar um outro episódio que a gente vai fazer. E a gente vai já te convidar de novo e a gente convida ao vivo para não ter como negar, entendeu? Então a gente faz esse convite agora para você não ter como falar não. E aí a gente vai aproveitar esse momento e falar assim: a gente pode te convidar para um outro episódio para falar de mais coisas, de outros temas, porque foi muito legal e falta muita coisa para a gente falar ainda. Com certeza, mas eu não vou dizer não nunca. Eu posso até esquecer a data, me confundir, mas eu não vou dizer não nunca. Eu sempre eu estou. acho que a gente podia fazer o episódio ela e o Dan, e aí só botar assunto polêmico no meio, entendeu? Eu Só para ver o acho, eu circo acho. pegar fogo. Ah, e vocês estão querendo uma crise. Eu não sei se eu quero isso, não. Acho que é melhor fazer com ele, fazer comigo, e a gente fica de boa em casa. E botar o Palmeiro também para falar, então, esse trisal aí acontece mesmo? Como é que é isso aí? Não, ó, ela já falou. O Palmiro é antes dela. É, o É, Palmeiras foi outra gestão, gestão anterior. Exato, é outra coisa. Ana, olha, ó, queria te agradecer mais uma vez. Obrigado. E pode fazer dar sua mensagem final aí. O que que você gostaria de falar? Sigam nas redes sociais, Osteopata Ana Paula Ferreira. E pode falar. Gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: quem escolheu estar nessa profissão. A gente tem uma coisa da área da saúde do geral, tá? Que eu muito respeito, porque eu acho que quem está na área da saúde ama o que faz. Não conheço ninguém da área da saúde que não é apaixonado pelo que faz, né? Então, assim, se você escolheu isso, é porque bate dentro do seu coração, mas vamos tentar fazer da melhor forma possível, tá bom? Boa. obrigado, Ana, por ter vindo aqui. Eu queria deixar aqui registrado que assim, eu tive aula com a Ana na formação em duas disciplinas. E, cara, vocês não sabem o quanto ela é inteligente e, assim, entendida dessa coisa que é a osteopatia. Foi um privilégio ter sido seu aluno, ter aprendido tudo que eu aprendi com você. Eu me lembro em 2008, eu nunca tinha visto a Ana na minha vida. Cheguei lá, fui falar um monte de coisa para a Ana. Ela falou assim: calma, você é muito doido. Vai devagar, calma, calma. Então, assim, muito obrigado e é um prazer. A gente te espera aqui na próxima temporada. Fico feliz de estar aqui com você hoje, Leonardo. Eu acho assim muito legal. Me lembro bem da saída para Brasília, mas fico feliz de estar te vendo aqui nesse lugar. Muito bom. Galera, valeu. Tamo junto. E ó, link aqui nos comentários do artigo, se já tiver publicado. Se não, a gente vai trazer a Ana de novo e ela vai falar do artigo de novo. Beleza? Valeu, Boa galera. noite, Tamo junto. gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.